Foi num clima bastante exaltado que se aprovaram as alterações à lei da interrupção voluntária da gravidez. Na discussão, agendada para a última sessão legislativa, ocorrida a 22 de julho, os ânimos exaltaram-se, mas nada travou a proposta para a implementação das taxas moderadoras e as consultas obrigatórias para as mulheres, que foram aprovadas pela maioria. Descontente, a oposição promete revogar as novas regras. E começo por apresentar os nossos convidados. José Duque é advogado, um forte aplauso para ele. Vem na condição de representante da Associação pelo Direito a Nascer. Ao lado está a Sandra Benfica, representante do Movimento Democrático de Mulheres. Bom dia aos dois, um aplauso para os nossos convidados. O José está, obviamente, a favor destas alterações. A Sandra estará contra. Se calhar começava pelo José. O José faz parte deste movimento pelo direito a nascer, que foi, de resto, quem escreveu o texto desta iniciativa legislativa dos cidadãos. Porquê agora? Pergunto. Bem, foi em outubro que nós começámos. Aliás, foi em outubro. Apresentaram em fevereiro, não foi? Foi em outubro, é preciso reunir 35 mil assinaturas, recolhemos 48.115 e entregámos em fevereiro. Portanto, foi votada no último plenário que houve, não por responsabilidade nossa, claro, porque houve 5 meses para fazer o trabalho e, portanto, ter deixado para o fim, bem, é um hábito muito português. Mas porquê é que fizemos Foi na última. Foi na última. Foi à última da hora. Mas foi assim mesmo e com algumas dificuldades. Porquê agora? Porque nesta altura, aquilo que nós damos conta ao fim de 7 anos do referendo, do aborto, é que existem muitos casos de mulheres que recorrem ao aborto, não provavelmente por sua vontade, mas coagidas pelas circunstâncias. Porque não têm dinheiro, claro, porque o patrão ameaça, ou não ameaça, mas já sabe que não renova o contrato. Acontece. Os companheiros também. Os companheiros coagem as suas companheiras. As famílias que ameaçam. E, portanto, acontece. E estas mulheres que recorrem ao aborto, e que muitas vezes até querem manter a gravidez, não têm opções. E a nós parece-nos impensável que em pleno século XXI, num Portugal que queremos solidário e queremos um país com um Estado social, a uma mulher que quer manter a sua gravidez, não haja uma resposta. E por isso fazemos estas propostas. Nós não queremos rever o resultado de 2007. O resultado de 2007 foi o que foi, está feito. Agora, existe um problema social, isto parte das associações que estão no terreno, e esse problema social necessita de uma resposta. O nosso objetivo, e este é sem dúvida o nosso grande objetivo, é que nenhuma mulher que quer ser mãe não tenha uma resposta. Portanto, estão preocupados com as mulheres, não é? Mas só para... Perdão, estou um bocado nervoso, que é a primeira vez. Só para contextualizar aqui um bocado a nossa conversa, nós temos cerca de 4 a 5 medidas de alteração que foram adotadas. Primeiro, a aplicação da taxa moderadora à mulher que recorrer a este procedimento. O que é que acha disto? A aplicação da taxa moderadora não era uma proposta da ILC, não era uma proposta da iniciativa que nós fizemos. A proposta era que a maternidade e a IVG, para efeitos legais, deixassem de ser equiparadas, porque a nós parece-nos que a razão social que leva à promoção da maternidade não se aplica à IVG. O Partido Social Democrata e o CDS acharam uma medida que nós achamos razoável e justa, aplicar logo que deve ser aplicado à IVG o mesmo regime que é aplicado a todos os outros atos clínicos do Sistema Nacional de Saúde. Então, mas não fazia parte do pacote que era um direito de todas as grávidas? E agora, se calhar, introduzia a Sandra na conversa. Bom dia, Sandra. Olá, bom dia, obrigada. A Sandra é do Movimento Democrático de Mulheres. O que é que acha desta aplicação de taxa moderadora? Não acha que estamos a diferenciar as grávidas entre si? O que é que acha disto?
Eu gostava de me pronunciar sobre algumas questões Sim, que sim, também força, colocou, força. E dizendo o seguinte, assinalou muito bem a forma como foi votadas estas alterações no último dia. Isto não foi por acaso, não se deve com certeza a nenhuma responsabilidade desta iniciativa de cidadãos, que aliás é legítima, e nós não temos nenhuma consideração a fazer acerca da legitimidade da apresentação desta iniciativa legislativa. Já temos sim apreciações a fazer pela forma como os deputados da maioria, Claro, como disse muito bem, do PSD e do CDS, se comportaram nesta matéria e, portanto, optaram por levar este processo, desrespeitando, aliás, um processo que é único no Parlamento português. Nunca houve nenhuma lei, nunca houve nenhum tema que fosse tão discutido ao longo de tantos anos e que merecesse, inclusivamente, a participação das organizações da dita sociedade civil, mas também que fosse referendada. E, portanto, aliás, um referendo em 2007, mas um referendo que foi absolutamente inequívoco ao nível da pergunta, inequívoco ao nível daquilo que estava a ser colocado aos portugueses e a sua votação. E, portanto, nós consideramos que o facto de ser votado no último dia, com todo o processo que teve, é assim uma forma rasteira de fazer política e de fazer democracia e objetivava, na nossa opinião, a intenção que isto passasse devagarinho, devagarinho, assim como se... não quer a coisa. Como quem não quer a coisa podia ser que isto fosse. Aliás, até a hora em que é votado é um bocadinho depreciativa, digamos assim, de uma atitude democrática que se convém participada. Por isso é que se ouviu tantos gritos de vergonha, vergonha. Eventualmente sim, eu não estava lá para gritar e tenho muita pena de não o ter feito. Quero lhe dizer, relativamente à questão da IVG, propriamente dita, é preciso dizer que a interrupção voluntária da gravidez e a legislação de 2007 constituíram para as mulheres portuguesas um avanço ao nível do reconhecimento dos seus direitos e da saúde sexual e reprodutiva. É preciso lembrar, porque de facto a distância às vezes e as novas gerações podem não ter este conhecimento, que durante séculos e séculos e décadas as mulheres morriam em quantidades absolutamente inaceitáveis, terríveis, porque se tinham que se sujeitar a abortos clandestinos. E de facto, aliás, as mulheres morriam, era um crime, as mulheres morriam, as mulheres sujeitavam-se a procedimentos clandestinos, de vão de escada, com graves consequências para a sua saúde física, mas também psicológica. E sim, muitos destes procedimentos impediam que num futuro, em condições diferentes, elas até pudessem vir a ser mães, porque as mutilações que as mulheres sofriam eram de tal forma graves que as impedia de facto de ser mães. A lei de 2007 vem reconhecer este direito às mulheres e vem despenalizar até às 10 semanas, na nossa opinião até 10 semanas eram curtas, mas vem despenalizar a opção da mulher de decidir quando ser mãe. E os resultados da lei são absolutamente positivos. E não somos nós que o dizemos apenas por uma questão de fé, nem de uma opção muito clara. São números. Então, exatamente. No que diz em cada 5 gravidezes terminem em aborto, escute, uma em cada 3 são repetições, ou seja, 144 mil abortos, não estou só a dizer os números. Sim. Mas vamos já aos seus números. Sim, mas isto, Direção-Geral de Saúde. Isto não é, não são verdade. Ou seja, então, as consequências da lei de 2007, que consequências positivas é que trouxeram para a vida das mulheres? Entre 2008 e 2014, Sim. porque começaram a haver relatórios. Aliás, eu não conheço, não sou especialista nas questões de saúde, mas não conheço também nenhuma aplicação, digamos, de uma lei que no fundo significa um ato médico que seja tão escrutinado, tão estudado anualmente como é a interrupção voluntária da gravidez. Sim. E isto vem desmentir aquela ideia que a Iniciativa de Cidadãos colocava, que é isto legalizou-se e mais ninguém quis saber disto e anda tudo ao Deus dará. Portanto, não é verdade que depois, não é verdade. Depois de 2007 nunca mais ninguém quis saber. Não é verdade. Deixe-me só terminar, se não se importa. Dizer que dos relatórios, dizer que o número de IVGs tem vindo sucessivamente a baixar. Tem diminuído o número de IVGs entre jovens menores de 20 anos,
que é um dado muitíssimo importante. Nós tivemos durante muitos anos as maiores taxas de gravidez na adolescência, não é? Ainda recentemente tivemos um caso de uma jovem lésbica que também foi debatido aqui. Diminuiu o número de complicações abortivas. Era nestas condições que as mulheres chegavam ao Serviço Nacional de Saúde, com infecções gravíssimas, com interrupções que não tinham sido terminadas e, portanto, que depois causavam não só a morte, mas as mutilações que falei há bocadinho. Não houve mortes maternas associadas à EVG desde 2011, o que também é um dado muito importante, porque para nós a vida de uma mulher é um valor em si mesmo e é tão importante como a vida de qualquer outro ser humano. A taxa de reincidência é residual e a verdade é que as mulheres que recorrem sistematicamente ao planeamento familiar após a IVG, portanto, as mulheres não usam a interrupção voluntária da gravidez como método contraceptivo e, após uma IVG, a percentagem de mulheres que usam contraceptivos varia entre 94% e 97%. Portanto, dizer que, em suma, esta lei vai garantir uma coisa fundamental, é que a saúde sexual e reprodutiva das mulheres melhorou. E, naturalmente, que, em relação a isto, nós manifestamos, naturalmente, a nossa satisfação. Haverá muito a fazer, com certeza. Ninguém esperaria que uma lei com 7 anos de aplicação tivesse... Evidente, não é? Quer dizer, para não haver gravidezes, as pessoas teriam que ser proibidas era de ter relações sexuais e, portanto, parece-me que antes de continuar, deixa-me dar aqui... Claro, com certeza, com certeza. Então, com base nestes números... Há aqui uns números que eu queria... Sim, e estes são os números que eu estou a dizer, qualquer pessoa depois pode confirmar em casa, no site da Direção-Geral de Saúde, estão lá. Quando diz que as taxas de reincidência são residuais, eu não me parece que 29% de reincidência seja residual. 29% quer dizer que 1 em cada 3 abortos, a pedido da mulher, são repetições. São os dados, não são meus, não são dados meus, nem de uns amigos meus que andaram a fazer. São os dados do relatório da Direção-Geral de Saúde. 1 em cada 3 abortos são repetições. Portanto, dizer que isto é residual, não consigo perceber como é que 1/3 é residual. A mim 1/3 parece-me bastante pouco residual. Para além disso, também não é verdade que os números tenham vindo sempre a descer. Os números brutos do aborto têm descido, mas têm descido os números da IVG, como têm descido os números de gravidezes. Como, aliás, para dar um exemplo, na escola secundária de Nisa, as negativas para matemática desceram para metade. Também os alunos. O que interessa, e isto é a taxa de aborto, que é assim que é medido o aborto, em todos, com certeza saberá tão bem como eu, e é assim que é medido o aborto em todos os países, que é o número de interrupções voluntárias da gravidez por cada gravidez, em Portugal subiu sistematicamente até o ano passado. Do ano passado para este ano desceu 0,1. Neste momento, 1 em cada 5 gravidezes terminam em aborto. E agora, eu queria dizer, eu também não acho que as mulheres usem o aborto como método contraceptivo, porque eu não acho, quer dizer, eu não entro no discurso de que a mulher que é má vai fazer um aborto. Deus me livre. O aborto. A minha mãe, em 98, logo a seguir ao referendo, fundou uma associação chamada Ponto de Apoio à Vida, que é conhecida, e que apoia mulheres em dificuldade. Portanto, desde 98, que eu conheço de perto casos, e de 98 a 2007, casos de aborto clandestino, de perto. E sei por ser conhecido essas pessoas, que uma mulher que recorre ao aborto, regra geral, faz por um conjunto de circunstâncias muito complicadas, muito difíceis e pelas quais eu tenho o maior respeito. Mas Agora, peço desculpa, agora, o problema, e isto para nós é que é o problema, é quando eu acho que o aborto por livre vontade da mulher é um assunto que já debatemos. Sim. E que temos opiniões diferentes. Agora, penso que tanto eu como a doutora Sandra seguramente concordaremos. Quando o aborto não é por vontade da mulher, quando o aborto é por coação, quando o aborto é porque há uma ameaça de um despedimento, quando o aborto é por causa da pobreza, quando o aborto é porque o companheiro diz que expulsa de casa ou corta, isso penso que somos todos contra. Então ainda bem que lança porque aquilo que percebemos é que há histórias, não são só números, há histórias por trás dos abortos. E essas histórias é que não estão estudadas. Pronto, mas acho que nós nos queixamos, é que estas histórias não acho estão muito estudadas. bem que se estudem. Mas agora, aquilo que nós queremos saber, e para os nossos espectadores, os números fazem sentido, mas eles querem perceber uma lei que estava a funcionar, nisto estamos todos de acordo, estava a funcionar. A nosso ver, e tem funcionado bem. Não, quando uma mulher chega à clínica dos Arcos, por exemplo, para fazer um aborto, porque o companheiro a obriga, a lei não está a correr bem.
Quando uma mulher vai abortar porque o patrão a ameaçou com o despedimento, desculpe, mas não está a correr bem. Quando uma mulher vai abortar porque não tem dinheiro e o Estado não tem nenhuma resposta, o Estado não tem um apoio, a lei não está a correr bem. E dizer que a lei está a correr bem, quando as associações no terreno conhecem milhares de casos de mulheres que abortam porque não têm quem as ajude, é um desrespeito às mulheres. Mas a Sandra disse, e com razão, Sim. a lei não é perfeita. E Então vamos melhorá-la, mas nós não queremos acabar com a lei. Diga. Aquilo que está a dizer pode ser muito certo, mas a alteração dessas questões não se resolvem com a alteração da lei da interrupção voluntária da gravidez. Essas questões resolvem-se com a aplicação da lei que garante, com a aplicação da lei, que é vasta, como sabe, é jurista, não é? E com a alteração de políticas que, de facto, alterem este estado de situações. E, portanto, aquilo... Não tentaram. Não tentaram. Aquilo que fizeram... Subsídio a 100%, subsídio a 100% às mães que ficam em casa... Não é... Aquilo que fizeram... Não, nós lemos muito, até porque as mulheres aprenderam a ler e foi uma coisa fenomenal. As mulheres eu aprendi tudo com a minha mãe, quer dizer, sou um fã das mulheres. Sim, eu aprendi na escola e sabe que as mulheres irem à escola foi uma conquista também muito importante e é uma coisa relativamente recente na sociedade portuguesa. E, portanto, dizer-lhe que aquilo que foi aprovado não tem uma única medida que efetivamente proteja as mulheres que são ameaçadas. Aliás, nós conhecemos também muito bem os casos e sabemos que a desregulação de todo o Código do Trabalho, que a precariedade em que as pessoas estão a trabalhar, com o afastamento e com a imigração que tem mandado para fora tantos e tantos casais jovens em idade reprodutiva. Ou seja, a situação que nós vivemos em Portugal, com a aplicação de um conjunto de políticas, que são aquelas que nós conhecemos e que têm tido como consequência um dramatismo completo na vida das pessoas, com um empobrecimento e com a retirada de direitos e com a dificuldade de exercício dos direitos, concretamente ao nível laboral, é aquilo que tem potenciado, de facto, estas decisões, muitas vezes. Porque aquilo que as estatísticas dizem também, e eu não queria entrar nos números das estatísticas, porque poderíamos estar aqui o dia todo e não vamos ter uma aula consistente de economia. As mulheres querem ter filhos. As mulheres portuguesas querem ter filhos. Não têm filhos porque estão desempregadas, porque têm um contrato de trabalho absolutamente precário, porque são ameaçadas pelo patrão. E isto altera-se efetivamente, mas não foi pela lei que foi apresentada. Esta lei apenas... O que está a dizer, Sandra, é que estas alterações à Lei 16 de 2007 não vêm corrigir estas questões. Não, absolutamente nada. Não é verdade. Sabe porquê? É porque tem razão. É verdade, de facto. Eu sei, mas eu vou às alterações. É porque toda a legislação que nós propusemos e que foi com gritos de vergonha e tal, num respeito democrático muito grande, aliás, foi assim que foi aprovada, havia várias outras medidas que foram excluídas, infelizmente. Por exemplo, que quando havia a equiparação dos direitos daqueles que já estavam no quadro... Temos que lhe dar este microfone, que o senhor está a falar. Se puder usar este, eu agradeço. Com certeza. Por exemplo, uma das medidas propostas era exatamente sobre o trabalho precário, que era quem tivesse o trabalho precário tivesse os mesmos direitos de licenças de parentalidade que tem quem não tinha um trabalho precário. Foi uma das propostas que nós fizemos. Não ouvimos ninguém a apoiar-nos. Outras propostas que nós fizemos era que o tempo de estágio profissional, o tempo de maternidade, contasse para o tempo de estágio profissional. Propusemos, ninguém nos apoiou. Propusemos que as mães que ficam em casa com os seus filhos, em vez de receberem 65%, recebessem 100% do seu ordenado. Ninguém nos apoiou. Preferimos discutir, preferimos reduzir esta discussão a ecografias, berros e gritos, em vez de, quando as soluções concretas que lá estavam, é porque é fácil dizer mal. Nós não somos legisladores profissionais. Alguns são juristas, outros não. Fazemos o melhor que sabemos. Depois há duas especialidades. Quer dizer, vocês são isto, aquilo e aquilo outro e dizer tudo mal. Desporto político nacional preferido. E outro é trabalhar. Então? Trabalhar connosco. E dizer, olha, não concordamos nisto vocês são selvagens. Até podem dizer, olha, acho que a ecografia é um ato barbário. Com certeza. E eu discuto isso. Agora, nas coisas em que todos estamos de acordo. Por exemplo, que haja informação, esta é uma das medidas aprovadas, que haja nos centros de saúde, que haja nos sítios públicos, informação sobre os direitos que se têm no caso de maternidade. Parece-me que é uma medida evidentemente unânime. Não sei, a mim parece-me. Vamos às principais, aquelas que estão na base desta discórdia toda.
e eu falei já há bocado nela, a aplicação de taxa moderadora à mulher que recorrer a este procedimento. Esta aplicação das taxas não acha que pode promover o tal aborto inseguro e ilegal? Não acha, sinceramente, não acha que uma pessoa que não tem dinheiro para fazer um aborto vai chegar a uma clínica... Se não tem dinheiro para fazer... Peço desculpa, quer dizer, existem muitos casos de isenção em Portugal, incluindo para as pessoas que têm menos condições. Quer dizer, há X atos do Sistema Nacional de Saúde, aliás, quase todos, que não estão isentos de taxas moderadoras, que se paga taxas moderadoras. Ninguém vai fazer uma operação ao joelho clandestina. Faz no Sistema Nacional de Saúde. Acha que o aborto clandestino é mais barato do que o Sistema Nacional de Saúde? Podemos a seguir, há uma segunda discussão que podemos ter. Eu nessa não me meto, porque não percebo totalmente do assunto, mas pode-se ter, que é se o sistema de taxas moderadoras geral, atual, é justo ou não é justo. Isso é uma discussão possível de se ter. Agora, o que não se pode dizer é a IVG é um ato da saúde materna. Não é um ato da saúde materna. Eu não discuto se pode fazer ou não. Agora, não esse pacote tira-se esse pacote. Assim pode dizer, as taxas moderadoras, em geral, são caras. Eu não sei, quer dizer, eu até há pouco tempo estava isento porque não trabalhava e, portanto, estava isento. Agora tenho recorrido para o Sistema Nacional de Saúde, a minha mulher está à espera de bebê, está isenta, portanto, não tenho ideia do... Nunca fiz, graças a Deus, nunca precisei de fazer operações, portanto, não sei o quão... Portanto, como eu lhe dizia, mas posso dizer que eu estava isento, a minha mulher está isenta, portanto, quer dizer, também a isenção cobre muitos casos, não é? E, portanto, o que nós dizemos é, não é a mesma coisa um ato de saúde materna e a IVG. Isto foi o que nós afirmámos. E me parece-me que é uma coisa não muito polémica. Concorda com isto? Não concordo, até porque não reconheço o termo saúde materna. Aquilo que existe é saúde sexual e reprodutiva. Exatamente. E a interrupção voluntária da gravidez está nesse pacote. Eu não queria fazer assim grandes piadas, até porque não tenho muito jeito para isso, mas eu lembro-me sempre de um sketch do Ricardo Araújo Pereira, na altura da interrupção voluntária da gravidez, e isto mais ou menos da aplicação das taxas moderadoras podia ser feito com muito mais graça do que aquilo que eu vou tentar fazer. Ou seja, os atos de saúde sexual e reprodutiva são isentos. Portanto, uma mulher que está grávida e que deseja interromper a sua gravidez porque essa gravidez poderá matá-la, não é? E é uma das opções, está isenta. Pode fazer IVG? Pode. Não paga? Não. Se uma mulher que está grávida continua a estar isenta, tem direito a fazer o aborto? Tem. Falo por sua opção até às 10 semanas. Pode fazê-lo, mas tem que pagar. Portanto, a taxa moderadora aqui é aplicada como uma penalização, como o espiar da culpa, como dizer, mas tu queres fazer um aborto, então tens que o pagar. E, portanto, isto introduz uma discriminação negativa em desfavor das mulheres. E nós até consideramos que isto até é inconstitucional. Mas não é um elemento de menor atenção o facto de a aplicação da taxa moderadora tem efeitos, tem efeitos nas condições que as mulheres têm para o praticar. Eu acho que nós estamos a falar de uma realidade de um país em que, se tivermos atenção àquilo que é a situação socioeconómica, portanto, sabemos perfeitamente que vem dificultar o acesso das mulheres à interrupção voluntária da gravidez. E claro que esta medida, como outra qualquer, não pode ser vista apenas no seu ato isolado. Se introduzirmos aqui, penso que irá falar disso, com certeza, de todos os mecanismos que foram criando obstáculos na lei, de facto vai, na nossa opinião, empurrar as mulheres para o aborto clandestino, ou seja, para a negação na prática daquilo que é o objetivo desta lei e voltando-nos regressar àqueles tempos terríveis que acabaram em 2007. Temos 5 minutos, portanto temos que ver as outras alterações. É esta aqui, eu gostava de ouvir a vossa opinião. Agora, nós podemos ter médicos objetores de consciência, eles agora deixam de ficar excluídos destas consultas prévias com o psicólogo e com o assistente social, que agora passam a ser obrigatórias, principalmente a consulta de planeamento familiar após a interrupção voluntária de gravidez. Ou seja, estamos a obrigar a mulher agora a ir a uma consulta que ela pode não querer ir. É isto, não é? Falou 3 coisas diferentes. Não sei qual das 3 é que eu falo. Não, das 3.
Quero que fale das três. Temos 5 minutos. Não são as mesmas. Coisas diferentes. Médico objetor de consciência. Sim. Eu não aceito que haja uma desconfiança sobre qualquer profissional de saúde por causa das suas opiniões. Eu, quando vou ao hospital, não pergunto ao médico as suas opiniões políticas, ideológicas, as suas políticas religiosas, não pergunto. Tenho confiança... Mas, no entanto, ele, se não quiser... Ele, se não quiser, pode se afastar. Se for contrário, contra as suas... contra a sua consciência, contra claro. as suas mas, ideologias, ele pode não estar. Acha que algum médico... Quer dizer, haverá cá maus profissionais em todo lado, mas a maioria dos médicos não sabem distinguir o que são as suas opiniões pessoais do que é o melhor para a sua paciente. Tenho certeza que sim. Então porquê o anátema sobre o objetor de consciência é um monstro assim tão grande que não pode aconselhar uma pessoa, que não pode aconselhar uma paciente sua, que foi sua paciente pode ter sido sua paciente durante anos. A partir do momento em que decidiu fazer uma EVG, ele tem que se afastar. Qual anátema? O senhor, a partir de agora, está calado porque se vier falar... Mas consegue ser imparcial, então. Ele vai conseguir ser imparcial. Não vai, de alguma forma, dar uma opinião sua. O senhor é entrevistador. Se aparecer aqui uma pessoa de quem não gosta a entrevistar, não consegue ser imparcial? Sim, claro que sim. Se uma pessoa tiver uma opinião diferente da sua, não consegue entrevistar com parcialidade? Claro que sim. Então porquê que o médico não há de conseguir? Porquê que um médico objetor de consciência não há de conseguir? Mas eu quero é que vocês expliquem lá para casa. Porque é que antigamente não se podia e a partir de agora já... Porquê que antigamente eles agora já fazem parte desta... Porquê que antigamente não se podia? Não sei. Foi por isso mesmo, para acabar com essa discriminação, que nós fizemos essa proposta. Não, Sandra, eu posso lhe explicar. Ninguém obriga nenhuma pessoa a ser objetor de consciência. Portanto, a objeção de consciência nasce desta ideia que nós estamos de acordo, que é se eu tenho uma incompatibilidade com a realização da minha profissão e, portanto, acho que não quero fazer. Portanto, a lei e o Código Deontológico da Ordem dos Médicos têm uma possibilidade de eu dizer, olha, eu discordo com esse procedimento, eu não o quero fazer e, portanto, eu peço que não me obriguem a exercê-lo. É incompatível com as minhas convicções e, portanto, eu não vou poder fazê-lo. E então, o Código Deontológico dos Médicos aceita isto e apenas coloca uma regra que é, deve ser informado, se o meu médico for objetor de consciência, ele deve-me dizer, olhe, eu sou objetor de consciência e, portanto, decida lá se quer que eu continue, neste caso, a acompanhar ou não. Portanto, é que há os direitos dos médicos, mas também há o direito dos utentes de saúde, não é? E, portanto, há esta obrigação de informação e, simultaneamente, dá-se oportunidade ao técnico de saúde, dá oportunidade ao técnico de saúde de facto, se proteger da sua consciência. Claro. E dizia, bom, então, se tem uma razão para não realizar a interrupção voluntária da gravidez, que pode passar, por exemplo, pela receita de um medicamento, como sabe, não é? Então também não deve participar do processo da consulta prévia e de aconselhamento à mulher. E isto protegia a mulher e protegia o técnico de saúde. E agora? Agora, obriga-se, de alguma forma, ou seja, agora diz-se, bom, eu posso ser objetor de consciência, mas posso participar em todo este processo, porque também pode acontecer o contrário. O meu médico até é objetor de consciência, acompanha-me durante todo o processo. E depois, no fim, diz-me assim, ó, doutor, desculpe lá, mas eu mesmo assim quero interromper a minha gravidez. E ele diz, olha, não sou eu que o vou fazer, porque eu sou objetor de consciência e não estou para isso. E, portanto, também não é justo. Reconhece que aqui também há uma situação de injustiça. Portanto, que não mudou o facto da mulher... Desculpe, não mudou, isto é preciso dizer as coisas, não mudou o facto de a mulher poder dizer, do médico dever informar a mulher que é objetor de consciência em relação à IVG, e da mulher poder dizer, então não quero. A única coisa que mudou a única coisa que mudou é que o médico, objetor de consciência, deixou de estar proibido de acompanhar a sua paciente. Proibido por lei, não pela paciente. Pela paciente eu acho bem. Mas era a lei que proibia. A lei dizia, o objetor de consciência não é capaz de separar isto. Pode dizer que não quer, é isso? O que mudou é que, o médico não tem que se declarar objetor de consciência, nem tem que informar. É um ato individual. E é um ato individual. E para este ato não tem que fazer. Infelizmente temos um minuto e eu gostava, eu peço imensas desculpas, mas em televisão é assim que funciona. Eu queria ouvir de cada um de vocês uma conclusão. Tem um minuto para fazer. Eu peço desculpa, mas não tenho. Então pode. Dou-lhe essa discriminação positiva neste momento. Muito obrigado. Não, o que eu gostaria de dizer é. Em Portugal continua a acontecer, mais do que nós todos gostaríamos,
mulheres que são empurradas para o aborto. Na maior parte dos casos, estamos diante, e sabemos pelas ações que estão no terreno, não está estudado e devia estar, diante de casos dramáticos de mulheres que queriam manter a sua gravidez e não têm condições. E por isso nós propomos que haja aconselhamento psicológico, que as pessoas sejam informadas dos seus direitos, que sejam informadas dos apoios que têm e que isto seja obrigatório. Mas obrigatório não é para proteger, não é para atacar, é para proteger as mulheres. Obrigatório. Não como uma questão de menorização. Eu percebo que a seguir me vão dizer, mas acha... Não. Uma pessoa, qualquer mulher ou homem, sem dinheiro, coagido, informado, não sabe quais são os seus direitos. E, portanto, o Sistema Nacional de Saúde tem o dever de o informar. Tem o dever de lhe dizer. E é isto que nós defendemos. Sandra. Olha, eu a propósito gostava de lhe oferecer aquilo que é informado às mulheres. É longo, peço imensa desculpa, porque de facto as mulheres recebem muita informação. E, portanto, eu gostava de lhe oferecer o guia para a interrupção voluntária de gravidez, que está disponível em todos os centros de saúde, portanto, as mulheres são informadas e as mulheres têm capacidade de decidir por si sozinhas. Em suma, para sermos rápidos, ou seja, relativamente aos resultados e às consequências daquilo que foi aprovado pelos deputados da maioria. Portanto, foi naturalmente criado obstáculos ao acesso das mulheres à interrupção voluntária da gravidez, foi estabelecido um processo que é moroso e complexo e, portanto, vai dificultar os prazos estabelecidos na lei, ou mesmo porque estas consultas dos psicólogos demoram muito tempo e, aliás, existiam se a mulher assim desejasse. Agora é obrigatório e, portanto, nós nem sabemos quantas vezes é que as mulheres têm que ir ao médico durante este processo. Corre-se o risco de chegar ao fim de todo este processo e já passaram as 10 semanas. Isto é ganhar. Com certeza. Isto é ganhar na Secretaria aquilo que não se conseguiu ganhar no referendo. E há uma invasão, é o meu minuto, dê-me licença, há de facto uma invasão da privacidade e da intimidade das mulheres ao obrigá-las a revelar as razões da sua decisão. E, portanto, como é que nós nos sentimos? As mulheres não sofrem derrotas, podem sofrer derrotas, mas não sofrem de desânimo para a sua luta. Dia 4 de outubro existirá eleições para a Assembleia da República. E, portanto, este é um bom exemplo de como é importante garantir que são eleitos deputados que efetivamente garantam a defesa dos direitos das mulheres. E, portanto, aquilo que nós apelamos às mulheres é que participem neste ato legislativo, neste ato da democracia, que penalizem quem tem, não só a nível da interrupção voluntária da gravidez, mas tudo aquilo até que acabou de descrever, daquilo que são, e que, de facto, tenham confiança, porque esta será seguramente a primeira lei na próxima legislatura a ser alterada. Sandra, muito obrigado. José, já não temos tempo mesmo para mais, peço desculpa. Vamos ver, depois voltaremos a este tema, até porque o PS compromete-se a revogar esta 25ª hora. O PS e não só. E, portanto, vamos ver onde é que isto vai parar. Vamos fazer uma pausa muito curtinha e voltamos já. Até já.